E a gente vai debater aqui um assunto que está muito em foco. O Congresso promulgou nesta semana a reforma da Previdência, que estabelece novas regras para a aposentadoria do regime geral, setor privado e de servidores públicos. Elas não valem para servidores estaduais e dos municípios. O texto havia sido aprovado na Câmara em agosto e depois seguiu para o Senado, onde a votação foi concluída no dia 23 de outubro. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o advogado Pierre Aguiar, da Comissão de Previdência da OAB Maranhão. Seja muito bem-vindo, Pierre, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aqui para tentar esclarecer um pouco sobre essa reforma da Previdência tão importante. Pierre, tem muitas dúvidas, imagino eu, foi aprovada já, mas acho que ainda tem muitas dúvidas em relação à questão da reforma da Previdência. Eu queria que você começasse explicando para os nossos telespectadores se toda a reforma da Previdência será aplicada já a partir de agora, já a partir da promulgação da nova lei, dessa publicação, ou algumas medidas só serão adotadas a partir do próximo ano? Apenas a questão das alíquotas que serão aplicadas no próximo ano, né? A reforma em si, toda, ela é aplicada agora. Foi promulgada agora dia 12 e dia 13, com a sua publicação, já entra em vigor. Questão das pensões e tudo mais. A questão das alíquotas, que houve um aumento nas alíquotas, é que só a partir do dia 1º de março é que entrarão em vigor. O mais já está todo em vigor agora. Essa medida, essa nova lei da reforma da Previdência, ela vale para quem já era aposentado, para quem se aposentou recentemente, ou é só a partir de agora? Ainda é outra dúvida também muito constante na cabeça das pessoas. Isso é importante até que seja bem dito para todos. A reforma, ela não mexe com o direito adquirido. Então, quem já tem o direito adquirido, fique tranquilo, porque seu benefício não sofrerá nenhum efeito. E ela também, além de trazer mudanças para as regras de agora, ela traz também regras de transição, que são para aquelas pessoas que estavam na iminência de cumprir ou o tempo ou a idade. Então, a mudança ela não vem de imediato para aqueles que estavam na expectativa de cumprir aquele direito. Esse tempo, você fala desse ano de 2019 ou já de alguns anos atrás? O que se tranquiliza geralmente a todos é o seguinte: se você, por exemplo, tem o tempo de contribuição, tá? Se você já tem, antes do dia 13 de novembro, se você já tem os 35 anos de contribuição, fique tranquilo, essa reforma não veio para você, tá? Agora, se você não tem o tempo, se você ainda estava na iminência de cumprir esse tempo e na iminência da idade, aí sim a reforma da Previdência vem. Só que não de imediato, ela vem por intermédio de, nesse caso, regras de transição, para aqueles que estavam na iminência de ter esse cumprimento. Você, como representante da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB Seccional Maranhão, como é que você analisa essa reforma da Previdência, Pierre? Você acha que ela foi mais benéfica à população ou pode ser mais prejudicial? Ou tem alguns pontos que precisavam ser melhorados, alguns pontos que vão ajudar, outros vão prejudicar? Qual a sua análise sobre essa reforma da Previdência? Eduardo, essa é uma análise bem particular. No todo, a reforma ela é uma reforma draconiana, uma reforma dura, ela veio para mitigar direitos, mas é uma reforma que se precisava, tá? Partindo dessa lógica, o que se questiona um pouco é que a oposição poderia ter levantado um papel mais interessante, um papel de, partindo do princípio de que se precisava e que se tinha que se fazer essa reforma, discutir ela ponto a ponto e não ficar naquele embate de dizer que não precisava da reforma. Mas, em regra, a reforma ela vem para mitigar direitos. Então, você acha que a reforma seria necessária, mas poderia se analisar melhor, não ela como um todo, ela de forma mais abrangente, mas ponto a ponto, seria isso? Exatamente. Até mesmo porque teve muitas questões que não foram debatidas a fundo. Com a própria sociedade, A própria sociedade. Eu digo isso porque, por exemplo, a questão do cálculo. Houve uma alteração, pouco se discutiu isso. Se discutiu questão de se precisava ou não da reforma. A questão da pensão foi duramente atacada. A pensão, lá na frente, muita gente vai reclamar, mas a pensão, a meu ver, foi um dos benefícios mais atacados. Se discute muito essa questão das mudanças. Como você disse, a oposição fala que quem é a oposição à reforma da Previdência, se falou sobre essa questão dos prejuízos que poderia acarretar. Agora, para a população, que é a mais interessada em toda essa discussão, para a população, ela deve esperar uma melhoria. Você já falou que vai haver um arroxo em relação a isso, mas vendo por uma visão mais futura, a gente já está no final do ano, daqui a 2 meses, 1 mês e meio, já é 2020. Olhando para uma visão mais futura, o que a população pode esperar em relação a isso? A reforma, como eu já disse anteriormente, ela é uma reforma dura porque hoje em dia o governo ele é todo harmônico.
Então você precisa, de certa forma, ajustar as contas e se tinha que ajustar as contas por intermédio da reforma. Então é meio que uma coisa ligada à outra, tá? Se formos analisar só estritamente o direito em si, ela veio mais para arroxo, tá? Mas a ideia em si é de se nesse momento se dar um passo atrás para quem sabe lá na frente poder se organizando as contas do governo, quem sabe depois dar uma melhoria em algum tipo de situação desse tipo de benefício. Agora, para quem está em casa acompanhando a gente, Pierre, qual a dica que você dá? A pessoa está prestes a se aposentar ou daqui a um ano, qual a dica que você dá para a pessoa? Que procure logo essa aposentadoria, espere um pouco, trabalhe um pouco mais. Qual é a dica que você dá em relação a essa questão da aposentadoria para essas pessoas? A dica, isso é muito importante, que você que está aí nos ouvindo, que se possível procure um especialista, um advogado e sente com ele e tente ver, no caso específico, no seu caso, o que a reforma veio para você, se ela trouxe algum prejuízo ou se ela trouxe algum benefício. Nesse caso específico, para aqueles que porventura têm a consciência plena de que já adquiriram seu direito, não precisa nenhuma preocupação. Por quê? Porque, como eu já disse antes, a reforma da Previdência ela não mexe com o direito adquirido, tá? Mas, se possível, se você puder procurar um especialista ou, quem sabe, o próprio INSS, é bom, porque nesse sentido você consegue fazer um plano, é o que a gente chama de um planejamento, né, de sua aposentadoria, que é o ideal para todos. Tá, ok. Eu conversei aqui com o advogado Pierre Aguiar, da Comissão da Previdência da OAB, seccional Maranhão. É um assunto muito importante, é um assunto novo, ainda vai gerar muita discussão, a gente certamente vai debater esse assunto em outras oportunidades. Obrigado, doutor Aguiar. Tá. Eu que agradeço.